Bom dia, meninos. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto é a apresentação de proposta. Isso está aqui na aula de língua portuguesa porque, afinal de contas, o nosso principal objetivo de estudar a língua portuguesa é nos comunicar, nos expressar, uma hora tentando ler e ouvir e entender o que lê e escrever, mas também nos comunicar, expressar o que a gente precisa, expressar o que a gente sente. Então, fazer uma boa apresentação, saber falar com as pessoas, apresentar a nossa opinião, a nossa ideia, isso é muito importante. Então, a gente não vai fazer bom uso da língua portuguesa se a gente não souber fazer uma boa apresentação. Então, isso aqui é o que vocês já estão acostumados, de fazer uma apresentação de trabalho, por exemplo. Às vezes o professor fala, faz uma apresentação com cartazes, outra hora faz uma apresentação com PowerPoint. Então divide em grupos, cada um estuda um tema e vai lá na frente. Uma hora é só o representante do grupo que fala, outra hora cada um do grupo fala. Então esse tipo de apresentação de trabalho, de seminário, é a mesma estrutura aqui de apresentação de proposta. Quando fala apresentação de proposta, a gente usa esse termo mais no profissional, no trabalho. Então, em quase todas as áreas, mas principalmente quem trabalha com vendas, sempre tem que fazer alguma apresentação. E hoje em dia também, quem tem um blog, quem faz lives, quem se comunica através de vídeos, está sempre se apresentando, fazendo uma apresentação. Então é muito importante a gente ter umas dicas, umas técnicas como fazer uma boa apresentação de proposta. Então vamos ver o texto aqui. Em algum momento da sua vida acadêmica, temos que realizar uma apresentação. Então, como eu já falei, a vida de estudante, essa vida acadêmica, temos que realizar muitas apresentações. Pode ser essas apresentações com colegas de classe ou pessoas totalmente desconhecidas. No caso, colegas de classe, quando é da escola, dos estudantes, ou pessoas totalmente desconhecidas, quando é no trabalho. Por exemplo, um cliente em potencial para a empresa que você trabalha. Então, você vai, de repente, conhecer algum cliente ou vai apresentar um produto, então você vai ter que se apresentar para as pessoas totalmente desconhecidas. Então, sem a utilização de algumas técnicas, muitas vezes o resultado não pode sair como você imaginava. De repente tem uma excelente ideia, ele trabalha, prepara, mas se não faz do jeito certo, não vai ter um bom resultado. Então vamos ver aqui, dicas para apresentação de propostas. Primeiro, pesquisa informação sobre o tema. Não pode chegar e improvisar e falar qualquer coisa, tem que pesquisar todas as informações sobre o tema. Organiza a informação em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então tem que organizar a introdução, como você vai começar a fazer o início, fazer o desenvolvimento, apresentar toda a ideia e a conclusão e o fechamento, o encerramento. Às vezes, quando é um trabalho de escola que divide em grupos, a gente até faz essa divisão, quem vai começar, quem fala a parte do meio e quem encerra, dividido uma parte para cada um. Então, tem aqui a estruturar o tema para apresentar entre 4 a 6 minutos. Então, uma boa apresentação de uma ideia de 4 a 6 minutos. Então, você vê quando você vê um vídeo, por exemplo, é uma coisa rápida, vai chamar muito mais atenção do que aquelas coisas longas. Como é o caso do vídeo, desse nosso vídeo aqui, desse tipo de apresentação, já é uma apresentação mais longa, porque tem que apresentar todo o texto, todas as questões, então é uma coisa mais demorada. Quando você vai ouvir uma palestra, por exemplo, ou uma aula é mais demorado, mas quando você vai apresentar uma proposta, apresentar uma ideia, tem que ser coisa bem resumida, falar tudo que precisa mais rápido. Então treine com gravador de voz e avalie. Então, quem não é acostumado a falar assim, a falar em vídeo, se expressar, então treinar com gravador de voz ajuda bastante. Isso é muito importante, muito bom. Até para decorar texto também, você gravar, ler e grava você lendo e depois vai ouvindo várias vezes, isso ajuda bastante. Então, são coisas muito simples que podem fazer com que os espectadores se interessem.
ou até mesmo entenda mais facilmente o que você quer passar para eles. Então, sim, essas dicas são coisas simples, mas que você está bem preparado, uma coisa bem organizada e rápida e fala tudo o que precisa, né? As pessoas vão se interessar mais e vai ter um resultado bem melhor. Então, veja algumas técnicas de apresentação que podem ajudar na sua apresentação de proposta. Então, vamos ver algumas técnicas, né? Cuidado com as muletas, a linguagem escolhida com cuidado, utilizar tópicos, fazer uso de recursos gráficos na medida certa, além de técnicas de apresentação, usar uma ferramenta para apresentação. Né? Então, são essas técnicas que nós vamos ver aqui. Então, cuidado com as muletas. Você sabe que muleta serve para a gente se escorar, se apoiar. Né? Então, às vezes a gente usa assim, umas coisinhas para disfarçar. Né? De repente, você não sabe o que faz com as pernas, com os pés, como que é a postura. E o clássico, né? O mais comum, não sabe o que faz com as mãos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vemos aqui. É muito comum que, com insegurança, você utilize de recursos para sentir-se à vontade durante um discurso. Uma das técnicas de apresentação é livrar-se disso. Então, tem que livrar-se de alguns maus hábitos. Por exemplo, segurar uma caneta, colocar as mãos nos bolsos ou cruzar os braços. São exemplos de muletas que podem demonstrar que está inseguro. Então, você nunca deve fazer. Enquanto está falando, segurar uma caneta ou mexe com um papel, né? Ou então coloca qualquer coisa nas mãos, brinca com alguma coisa, ou coloca as mãos nos bolsos ou cruza os braços. Mas desses, o pior é cruzar os braços. Enquanto você fala de braço cruzado, que quando você cruza os braços, dá a impressão de que passa a ideia de que você não está importando, não está nem aí com o assunto. Então, se você não está importando, quem está te ouvindo, muito menos. Né? Então, você nunca pode cruzar os braços. Então, são exemplos de muletas que podem demonstrar que você está inseguro. Então, o que a gente deve fazer? Deixe suas mãos livres, gesticule se for necessário, mas não deixe que isso chame mais atenção do que a oratória. Oratória é a sua fala. Então, gesticule se for necessário. Uma dica importante é que você pode gesticular normal, movimentar as mãos, os braços, mas isso, a dica de gesticular suas mãos deve ir da altura da cintura até o ombro. Você não pode, por exemplo, levantar os braços e passar a mão na frente do rosto, que isso vai atrapalhar a sua apresentação, tanto se for em vídeo gravado quanto ao vivo, falando com as pessoas. Então, com isso você passa mais confiabilidade quanto fala, quer dizer, deixar as mãos livres, gesticular com cuidado, né, e mostrar segurança e preparo. Você vai passar mais confiança para as pessoas que estão te ouvindo. Então, a linguagem deve ser escolhida com cuidado. Então, a linguagem tem que ser de acordo com as pessoas que vão ouvir. Então, por exemplo, se você vai falar com seus colegas, o ano que vem, por exemplo, você vai falar com seus colegas do nono ano. Então, vai usar uma linguagem de acordo com as suas falas. Digamos assim, que tem um projeto que você tem que falar com os meninos lá da creche, e você tem que falar de outro jeito, vai ter que falar de uma linguagem mais infantil, mais simples, do jeito que eles entendem. E se você vai falar, tem um projeto que você tem que apresentar um trabalho para os idosos lá no Conviver, por exemplo. Aí você já não pode falar na linguagem infantil, porque eles são idosos. Então, tudo que a gente vai falar, a gente vai fazer, a linguagem tem que ser de acordo com as pessoas que vão ouvir, de acordo com o público. Então vamos ver aqui. Tanto no meio acadêmico quanto no empresarial, estão cheios de termos técnicos. Termos técnicos assim, por exemplo, os advogados têm a linguagem jurídica deles, os médicos a linguagem deles. Né? Então, cada departamento, né, empresa financeira, tem a linguagem lá do mercado financeiro. Então, de repente, chega alguém na escola para fazer uma palestra e começa a falar naqueles termos técnicos, ela está falando grego, que língua é essa? Ninguém está entendendo nada. Lógico que ninguém vai prestar atenção, não vai ter resultado. Então, tudo tem que ser de acordo com o público. Então, é necessário tomar muito cuidado ao usá-los, dependendo do público que assiste. Então, esses termos técnicos têm que ser adequados. Você vai usar um nível de linguagem mais simples ou mais complexa de acordo com as pessoas que vão te ouvir. Se a sua apresentação é para estudantes ou colegas de trabalho que conhecem esses termos, não há problema em inseri-los.
Porém, se você está preparando uma palestra para pessoas leigas no assunto, a segunda das técnicas da apresentação é adaptar essas palavras, utilizar analogias ou explicá-las. Então, se você vai falar com as pessoas do mesmo nível, da mesma área, que está acostumado com essas palavras, tudo bem. Mas se você vai falar, por exemplo, se chega, como eu falei, você vai falar sobre um projeto lá para as crianças da creche, você tem que adequar, né? Então, pessoas leigas, pessoas que não conhecem o assunto. Então, utilizar analogias, quer dizer, usar alguns sinônimos, você vai falar sobre o assunto complexo, mas de forma simples, de um jeito simples, uma palavra mais simples, ou usando exemplos, alguma figura de linguagem, algum jeito que fica simples das pessoas te ouvir vai entender. Então, a linguagem deve ser escolhida com cuidado e sempre fazendo essa adaptação. O jeito que você vai falar é de acordo com o jeito com as pessoas que vão te ouvir. Então, utilize tópicos, né? Essa aqui é uma dica muito importante. Então, com certeza vocês já ouviram demais os professores falando: não escreva muita coisa no cartaz, não escreva muito no slide, né? Tem que ser só uma frase, só umas palavras-chave, uma ilustração que você tem que explicar e não ler, né? Então, os tópicos são aquelas frases ou palavras que vai te direcionar, lembrar do assunto, mas você tem que falar sobre o que você aprendeu, tem que ser falado. É o meu caso aqui. Se eu simplesmente gravasse um vídeo só lendo o texto, não ia ter sentido nenhum, né? Para quê? Cada um lê o seu. Então, a gente tem que falar e comentar, né? Então, quanto mais falado e menos lido, melhor, né? Então, tá. Entre as técnicas de apresentação, esta é uma das mais importantes técnicas. Entre as técnicas de apresentação, esta é uma das mais importantes, pois a não utilização delas pode afetar o seu desempenho na exibição do trabalho. Tipo assim, se você não utilizar essa técnica, se você não utiliza os tópicos, vai afetar o seu desempenho. Por exemplo, ou você vai estar o texto completo, você vai ficar só lendo, ou se você não põe tópico, você pode se perder ou esquecer alguma coisa. Então, quando você utiliza textos longos nos slides, os espectadores podem ficar mais interessados em ler no que está escrito do que em ouvir. Além disso, pode haver uma limitação por parte do ministrante quando ele apenas lê o conteúdo da projeção. Então, se você fica só lendo, as pessoas vão perceber que você não se preparou para isso, porque se você se preparou, você tem que falar e não ler. Então, isso pode trazer uma sensação de falta de domínio no assunto, que não é nada bom. A solução é dividir o tema em tópicos e utilizá-los apenas como auxílio na hora da apresentação. Então, esses tópicos, essas palavras-chave, essas frases, tem que ser só aquilo que vai te orientar, né? Porque na hora da apresentação você tem que mais falar do que ler. Então, a quarta técnica: faça uso de recursos gráficos na medida certa. Então, se usar gráficos, tabelas, ou às vezes até figuras, imagens, não pode ser exagerado. Então, você tem que colocar só os dados que você vai apresentar. Por exemplo, assim, se você vai falar assim, vamos falar sobre os casos de Covid aqui no município de Paranaguara. Aí, de repente, se apresenta um gráfico, uma tabela que fala dos casos de Paranaguara, da região, do estado de Goiás, do Brasil e de vários países do mundo. Então, se perdeu o foco, né? Tem informação sobrando, tem informação demais que é importante, mas não é para aquele momento, porque nós estamos falando só sobre os casos de Paranaguara. Se você coloca a informação do mundo inteiro, acaba se perdendo o foco daquilo que você realmente queria. Então vamos ver aqui. Ilustrações e gráficos são ótimos recursos e dão uma dinâmica diferente para o trabalho. Porém, a utilização exagerada de grafismo pode ser um erro parecido com o anterior. Então, sim, do mesmo jeito que você ter muito texto escrito é ruim, você ter muito gráfico e tabela, muita informação também é ruim. Então, o excesso de informações que algumas vezes causa desvio de atenção, principalmente se for um gráfico cheio de legendas. Então, se você põe aquele monte de informação, vai
fugir do assunto, né? Vai tirar a atenção. Então, tem que manter o foco naquilo que vai ser apresentado. Tá, utilize apenas quando houver muitos números ou dados que são mais facilmente explicados através desse tipo de recurso. Então, sim, vamos utilizar gráficos e tabelas só quando for realmente necessário. Então, 5. Além de técnicas de apresentação, você precisa de uma ferramenta para a apresentação. Então, na hora de apresentação, tem que decidir qual vai ser a ferramenta. Por exemplo, você vai fazer essa apresentação através de vídeo, você vai usar um PowerPoint, ou vai usar que outro recurso, né? Então, a ferramenta universal para apresentações é PowerPoint. Porém, existem outros aplicativos que trazem novos recursos. Um deles, que ultimamente vem sendo a nova alternativa, é o Prezi. Então, eu já trabalho há muitos anos, mais de 20 anos, que trabalho com PowerPoint, né? Realmente muito bom, porque é fácil de mexer e dá um resultado excelente. Por isso que fala ferramenta universal, porque todo tipo de empresa, telejornal, as em lives, tudo. Então, quase todo mundo usa apresentações do PowerPoint. Agora, outros aplicativos, esse Prezi e alguns outros, eu ainda não tenho conhecimento, eu não tive tempo de pesquisar e tenho que descobrir como que funciona isso. Então, o estudante poderá apresentar diversos tipos de projetos e propostas, sobretudo relacionados àquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas próprias das culturas juvenis, que pretendem denunciar, expor uma problemática, convocar para uma reflexão ou ação. Então, tem vários tipos de propostas e projetos. Lógico que isso vai depender da disciplina, do projeto que está trabalhando, mas aqui está falando que o que mais chama a atenção dos jovens são esses que têm a ver com manifestações artísticas, produções culturais e as intervenções urbanas, que sempre está falando de uma questão política, social, denunciando um problema, né, está participando de alguma campanha de conscientização. Igual assim, a gente já fez muito, né? Vocês gostam de participar de preservação do meio ambiente, de combate ao mosquito Aedes aegypti, da dengue, agora, ultimamente, né, a gente vê apresentação de todo jeito aí sobre a quarentena, a pandemia, Covid-19, produção de vacina. Esse mês nós vimos demais aí apresentações de campanhas de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Então, assim, sempre uma questão social, um problema para ser discutido e, às vezes, ajudar a resolver. Então, aqui temos, como sugestão, mostraremos uma apresentação sobre intervenções urbanas. Então, intervenções urbanas são alguns grupos de artistas que fazem algumas coisas nas cidades para transmitir uma ideia, que geralmente é através de grafite. E vamos ver também essa diferença de grafite e pichação. Então, as intervenções urbanas são manifestações organizadas por grupos de artistas com proposta de transmitir mensagens. Elas são um tipo de arte que tem o objetivo de questionar e transformar a vida cotidiana. É um termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços públicos. Sua finalidade é provocar o público para questões políticas, sociais, ideológicas e estéticas. Então, se políticas e sociais, falando de má distribuição de renda, de exclusão social, de cotas, né, ideológicas, aqui fala de questão de preconceitos, vários tipos de preconceitos, de racismos, né, e estética mesmo, né, do visual, mudar o visual da cidade. Então, utilizamos os grafites pintados nos muros de escola para exemplificar um dos tipos de intervenções urbanas. Então, um dos tipos de intervenções urbanas são esses grafites pintados no muro das escolas. Né? Então, lembre-se, grafitar é arte, né? Pichar é crime. Então, pichar é crime, porque quando vai só rabiscar ou sujar, ver um paredão lá do prédio, um muro tá limpinho, vai lá e pega um spray e rabisca qualquer coisa, ou às vezes só rabiscos mesmo, outra hora algum palavrão, um xingamento, ou até uma coisa vulgar, obscena, ou então
citação de algum tipo de drogas, alguma coisa assim. Então, isso é pichação, isso é crime. Agora, quando é autorizado, quando é uma arte, um desenho que geralmente, ou a maior parte, é feito com tinta spray, então isso é arte. Por exemplo, temos aqui esse desenho, a abelha, a borboleta, as flores. Então, provavelmente é um muro de escola infantil, né? Que está mostrando a questão da imaginação, da fantasia, da ilustração das histórias infantis. Esse outro aqui já mostra a questão da valorização da música, né, do hip hop, do rap, da música negra, da música da cidade e até a valorização da cultura negra e da luta contra o racismo. Então, o grafite é mais ou menos como a charge, né? Então é um desenho que está sempre representando uma ideia. O grafite também sempre está representando uma ideia, não é aquele desenho simplesmente uma ilustração qualquer, sempre está representando uma ideia. Então vamos ver aqui. O grafite é uma arte que é baseada em desenhos. Todas as letras e figuras que são utilizadas na pintura são pensadas e elaboradas para que representem aquilo que o artista quer mostrar. Então, todas as letras são bem trabalhadas, números são elaborados, então não é só as figuras, as letras também faz parte da ideia que quer representar. Então, a pichação é um ato de escrever ou rabiscar e por isso é considerado vandalismo. Então, a pichação, como nós já falamos, é quando está só rabiscando, né, só para provocar mesmo, para sujar mesmo. Então, isso é crime. Então, assim, o estudante apresenta a sua proposta, discute com a turma, escolhe com os colegas as imagens a ser grafitadas e o material a ser usado para realizar a atividade. Então, no caso, né, se fosse fazer um projeto, apresentar uma ideia de pintar um grafite no muro da escola, por exemplo. Isso é só uma suposição, uma hipótese, né? Então, se fosse assim, aí vocês organizariam, o grupo organizaria uma apresentação no PowerPoint e faria a apresentação da proposta, depois ia discutir como que, se a proposta fosse aprovada, iria discutir como colocar em prática, né, no caso de realizar a pintura de grafite no muro da escola. Então, sempre é assim. Faz a proposta da ideia, a apresentação da proposta, aí se for aprovado, aí sim parte para a prática. Né? Então, para a gente reforçar um pouquinho o que nós estudamos, vamos ver aqui as atividades. Né? A questão 1. Assinale a única opção que não é uma dica para a apresentação de propostas. Né? Então, aqui, apresentações de propostas. Vamos voltar no texto. Pesquisa a informação sobre o tema, organiza a informação, introdução, desenvolvimento e conclusão, estrutura o tema para apresentar em 4 a 6 minutos, treine com gravador de voz e avalie. Então, vamos ver aqui. Treine com gravador de voz e avalia, está certo. Estrutura entre 4 a 6 minutos, está certo. Organiza entre introdução, desenvolvimento e conclusão, está certo. E pesquisa a informação sobre o tema. Agora tem essa questão aqui, irrelevante. Irrelevante quer dizer sem importância, sem valor. Então, se o assunto é sem importância, você não vai pesquisar. Você vai pesquisar a informação sobre o tema importante que você vai apresentar. Então, essa palavra irrelevante mostrou que isso aqui não é a dica de apresentação de proposta. Para que você vai apresentar uma proposta sobre um tema irrelevante, quer dizer, sobre um tema sem importância? Então, se ele é sem importância, nem vai apresentar. Então, nem precisa pesquisar. Então, a letra A aqui não é uma dica. Então, vamos prestar atenção. Observe que esse IR aqui, essa palavrinha que mostrou que essa frase aqui, essa dica não está de acordo. Então, vamos ver o número 2. Né? Há várias técnicas para uma boa apresentação de propostas. Segundo estudos realizados de acordo com o texto que nós acabamos de estudar, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na primeira aqui temos as técnicas. Né? Cuidado com as muletas. Então, nós vimos aqui, né? Segurar uma caneta, colocar as mãos no bolso, cruzar os braços, é um exemplo de muletas. Então, aqui nós temos a letra A. Né? Então, essas muletas que a gente não deve fazer. Não deve colocar a mão no bolso, não deve cruzar os braços, não deve ficar segurando caneta. Tem que deixar as mãos livres, gesticular pouco. Tá. Então, nós temos aqui
faça uso de recursos gráficos na medida certa. Então, utilize os gráficos quando houver muitos. Então, aqui temos utilize gráficos, né? Letra D. Agora, utilize tópicos. A solução é dividir o tema em tópicos e utilizar como auxílio na apresentação. Então, aqui temos a letra C, os tópicos. Agora, a letra B. Ilustrações e gráficos são ótimos recursos e dão uma dinâmica diferente para o trabalho. Então, temos aqui a letra B. Tanto o meio acadêmico quanto o empresarial estão cheios de termos técnicos e é necessário tomar muito cuidado ao usá-los. Então, sim, ilustrações e gráficos são ótimos recursos, mas tem que tomar muito cuidado ao usá-los, né? Sem exagero nesses termos técnicos. Então, nós temos aqui CDBA, né? Então, vamos consertar aqui, né? E voltar ao normal aqui, que nós já vimos cada um. Então, tá. Então, de acordo com o texto estudado, o estudante poderá apresentar diversos tipos de propostas e projetos. Que projetos são esses? Então, é só a gente voltar lá no texto, né? Então, aqui no texto, nós vimos aqui, o estudante poderá apresentar diversos tipos de projetos. Que projetos são esses? Sobretudo relacionados àqueles vinculados a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas, práticas próprias das culturas juvenis que pretendem denunciar, expor uma problemática ou convocar para uma reflexão ou ação. Então, são esses relacionados a manifestações artísticas, produções culturais e que discute ou expõe, questiona algum problema, alguma questão social, algum problema ou alguma campanha que quer participar. Então, vemos aqui no 4, né? Na sequência. O texto fala que as intervenções urbanas são manifestações organizadas por grupos de artistas com o propósito de transmitir mensagens. Então, que mensagem? Qual é o objetivo dessas intervenções urbanas? Então, vamos voltar aqui e ver, né? Então, as intervenções urbanas são manifestações organizadas por grupos de artistas com o propósito de transmitir mensagens. Elas são um tipo de arte que tem o objetivo de questionar e transformar a vida cotidiana. Então, qual é o objetivo? Questionar e transformar a vida cotidiana. Agora nós temos letra B. É um termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados aqui. Então, vamos ver aqui na sequência, né? Onde nós paramos aqui, né? É um termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços públicos. Então, relacionados aqui, relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços públicos. Né? São praças e muros e paredes de alguns edifícios, né? Então, essas pinturas de grafite nesses locais públicos. Agora, qual é a finalidade? Qual a finalidade desse tipo de arte, desse tipo de projeto? Sua finalidade é provocar o público para questões políticas, sociais, ideológicas e estéticas. Essas intervenções urbanas é como o outdoor, que nós já estudamos. Ele está sempre em um local bem visível, né? No muro grande, ou uma parede grande de um edifício, ou no muro que tem numa praça, ou numa esquina. Sempre no lugar que passa muita gente, um lugar bem visível, que é para provocar, no público mesmo, para muita gente ver e, de certa forma, participar dessa campanha ou provocar algum resultado. Então, observe que está tudo aqui no texto, as respostas, né? Então, na sequência, nós temos. No que se refere às intervenções urbanas, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, as intervenções urbanas são manifestações organizadas por grupos de artistas com o propósito de transmitir mensagens. Esse aqui é verdadeiro, né? Nós vimos que sempre é para transmitir mensagem, nunca é para fazer alguma coisa por fazer. Então, as intervenções urbanas são um tipo de arte que tem o objetivo de questionar e transformar a vida cotidiana. Nós acabamos de ver ali, né? O objetivo de questionar e transformar a vida cotidiana, tá certo? Então, BV. É um termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços públicos. É o que nós acabamos de falar, né? Então, esses movimentos artísticos em espaços públicos para atingir muita gente, está certo também. Agora, é proibido pintar grafite em muros escolares e em outros lugares públicos? Essa aqui é falsa, é errado, porque não é proibido.
É lógico que precisa de autorização do dono ou do departamento responsável, mas tendo essa autorização pode sim. Então tem muitas pessoas que até contratam artistas para pintar os grafites ou no caso de alguns lugares públicos ou muros escolares, faz parte de algum projeto da própria escola. Então isso aqui é falso porque não é proibido. Isso depende de ter o projeto e ter a autorização das pessoas responsáveis. Então, número 6. Diferencie grafite de pichação, de acordo com o texto. Então, uma coisa nós já vimos, né? Grafite é arte, pichação é crime. Então, vamos ver no texto direitinho o que fala de cada um. Então, vamos voltar ali para ficar uma resposta completa. Né? Então, o grafite é uma arte que é baseada em desenhos. Todas as letras e figuras são utilizadas na pintura, são pensados e elaborados para que representem aquilo que o artista quer mostrar. Então, o grafite é uma arte baseada em desenhos e todas as letras e figuras fazem parte daquilo que quer representar. Então, as letras também fazem parte, né? Não vai ser só uma escrita por acaso. Então, a pichação é um ato de escrever ou rabiscar e é considerado vandalismo. Então, o que é pichação? O ato de escrever ou rabiscar e é considerado vandalismo, por isso é crime. Então, nós vimos bem a diferença de um e de outro. Né? Então, número 7. Marque a alternativa correta relacionada à apresentação do propósito. Então, vamos ver aqui. As palavras utilizadas em uma apresentação devem ser adequadas ao tipo de público. Então, se vocês se lembram bem, essa aqui está correta. Então, as palavras devem ser adequadas ao tipo de público. Né? Criança fala com criança, adulto fala como adulto, o especialista fala como especialista, e quem não entende do assunto tem que falar isso de outro jeito mais simples. Então, a linguagem sempre é adequada ao público. Letra B. O apresentador da proposta deve limitar o tempo da fala para não gerar cansaço ou desinteresse. Então, nós vimos aqui várias vezes que tem que delimitar o tempo, de preferência de 4 a 6 minutos. Então, isso está correto também. O excesso de informação causa desvio de atenção. Isso aqui também está correto, como nós falamos. Manter o foco, falar só o que é necessário. Então, marque a alternativa. Se é a alternativa correta, mas tem que marcar só uma. Temos as 3 corretas, então temos que marcar a letra D, né? Porque todas estão corretas. Agora, analise as grafites abaixo para a grafite. Né? As grafites, as grafites é 8 e 9, tá certo. Vamos consertar aqui. As questões 8 e 9. Eu acho que na apostila de vocês deve estar 7 e 8. Aí eu fui corrigir aqui, não tinha terminado. Mas na verdade é 8 e 9. Então essa é a primeira grafite aqui. Nós vimos aqui, está pintado, isso aqui é uma pintura, né? Às vezes nem parece, o desenho está tão perfeito, mas é uma pintura, tá? Uma vassoura aqui, o uniforme. Então observe-se que é uma faxineira, né? Que está uniformizada, que está jogando uma sujeira para debaixo do muro, né? Como se ela estivesse levantando o reboco com a pintura do muro, como se fosse uma cortina, um lençol, e jogando a sujeira lá. E tem um homem passando. Então, nós vimos aqui, é como se ela estivesse pegando a sujeira da sociedade e escondendo ali. Porque sempre representa uma ideia, não é só o que está fazendo aqui. Está sempre representando alguma coisa maior. Então, após analisar a grafite apresentada, analise a resposta que corresponde à imagem. Então, vamos ver. O homem ignora a faxineira discriminando o trabalho dela? Não, não é a faxineira, porque na verdade é uma pintura. Então, o homem não está ignorando a pessoa, a faxineira. Letra C. A imagem mostra apenas uma mulher trabalhando? Não, como nós já falamos, né, porque o grafite está sempre representando uma ideia. Então não é só uma mulher trabalhando, é o que ela representa. Letra B. A faxineira olha o homem que passa com sentimento de raiva? Não, ela não está com raiva porque ela é uma pintura, ela não está vendo o homem passando. Letra A. A faxineira esconde a sujeira da sociedade debaixo do muro. Essa aqui é correta, que é o que ela está representando. Né? Então, é como se o que está na pazinha na mão dela, que passou essa sujeira, uma parte da sujeira da sociedade que está escondendo. É uma crítica à maioria das pessoas que tem a tendência de esconder seus próprios erros, esconder seus problemas e fingir que está tudo bem. Né? Então, temos a letra A. Então, temos aqui a outra pintura, outra grafite, que é
Aqui a foto está mostrando inclusive as pessoas, os grafiteiros, né, as pessoas que estão fazendo o grafite. E observe que ali acima do muro tem uma faixa também, promoção da igualdade racial. Já dá uma dica. Aqui tem a pintura de um negro, né? E no cabelo, que aqui tem black, quer dizer, aqui tem negro, né? Então, observe que as letras são bem elaboradas, né, bem pintadas, como já falou lá no texto. Né? As letras e as palavras também fazem parte da mensagem, também mostra o que está representando, né? E que é bem colorido, como a cultura negra, que é bem colorida. Então, vamos ver aqui a pergunta: qual é a crítica social apresentada nessa imagem? Então, vamos ver que a crítica social. Observe aqui que tem os negros fazendo um grafite que faz uma referência à cultura negra. Né? Então, tem aqui. A imagem não traz nenhuma crítica social. Isso aqui não é, porque a imagem tem crítica social sim. A imagem passa um sentimento de preconceito racial? Não, ela não está mostrando nenhum preconceito, porque se são negros que estão tendo a oportunidade de pintar e está fazendo um desenho valorizando a cultura negra, então não é nenhum preconceito aqui. Letra D. A imagem demonstra a incapacidade artística dos jovens? Também está errado, porque a gente vê que está um trabalho muito bom do que os jovens estão fazendo. Então a letra C. A imagem faz uma crítica social contra o racismo. Essa aqui está correto, por quê? Até pela faixa ali já dá essa dica, promoção da igualdade racial, e aqui tem black, estão valorizando a cultura negra, quer dizer, contra o racismo, né? Fazendo tipo uma parte de um manifesto aí para valorizar mais os negros e a cultura negra. Então, é uma crítica social contra o racismo. Então, nós vimos aqui nessa apresentação de proposta e vimos aí o que é o grafite, né, que é como sugestão, um tipo de movimento social que pode ser, como nós já falamos, né, vários outros trabalhos. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante várias técnicas de apresentação no nosso conteúdo, aí, a apresentação de proposta. E vocês façam as atividades aí com capricho, com resposta completa, tudo direitinho. E espero que essas dicas, essas técnicas ajudem vocês em todas as apresentações para o resto da vida. Né? E na apostila vocês têm na sequência aí o conteúdo das conjunções e nós vamos estudar na próxima aula, né? Porque o nosso assunto de hoje é a apresentação de proposta. A gente fica estudando uma parte de cada vez. Na próxima aula a gente dá sequência no outro conteúdo de conjunções. E assim, uma boa aula, um bom dia, até a próxima aula.